Bom dia, meus amores! Vamos começar mais uma manhã? Hoje nós teremos 2 aulas de ciências. Nós iremos rever o conteúdo que nós estamos estudando e também iremos realizar 2 atividades propostas para essas aulas, certo? Nós estamos estudando acerca da vida dos animais, conhecendo alguns pontos importantes envolvendo o desenvolvimento, envolvendo a alimentação, a locomoção, o ambiente, a cobertura do corpo, o nascimento dos filhotes. Portanto, nós continuamos estudando acerca da vida dos animais, certinho? Acompanhe o vídeo junto comigo. Você já sabe que em nosso planeta Terra há uma grande diversidade de animais, certo? Eu tenho muitos, de muitos tipos. E a vida desses animais é muito importante, muito especial, embora seja muito diferente, né? Nós vemos diferença na alimentação, na locomoção, na cobertura do corpo, no ambiente em que esse animal também vive. Aqui na imagem você vai observar diferentes animais, certo? Mas todos esses animais, eles possuem algo em comum. Eles possuem algo parecido. São as características essenciais para que eles sejam um ser vivo. E essas características envolvem o ciclo de vida dos animais. Você já sabe que esse animal ele vai nascer, ele vai crescer, ele pode se reproduzir, ele vai envelhecer e ele vai morrer. Então aí nós temos as fases, certo? Desse ciclo de vida desse animal. E isso cabe para todos eles, certo? Nós também estudamos que os animais, eles são diferentes no seu tipo de alimentação. Nós temos animais que são considerados herbívoros, porque eles comem somente folhas, vegetais, certo? Grãos, sementes, frutos. Por isso, eles são herbívoros, eles se alimentam somente daquilo que é produzido pela terra. Eu também tenho os animais carnívoros, são aqueles animais normalmente mais agressivos, isso se dá por conta do tipo de alimentação deles, e eles se alimentam de carnes, ou seja, eles se alimentam de outros animais. Eles caçam e matam esse outro animal para que assim ele possa se alimentar. Esses são chamados de animais carnívoros. E nós temos também os onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto dos vegetais, das sementes, dos grãos, das frutas, como também se alimentam de carne. Então eles vão possuir os 2 tipos de alimentação, certo? Lembrando que os animais, eles não produzem seu próprio alimento. É necessário que eles busquem esse alimento no meio ambiente, na natureza onde eles estão, sejam de origem vegetal ou também de origem animal, certo? Nós também estudamos acerca da locomoção desses animais e nós vimos que eles se locomovem de maneira diferente. Nós temos aqueles animais que nadam, temos aqueles animais que rastejam, temos animais que voam, temos animais que andam, né? E aí, nos animais que andam, nós estudamos que há 2 grupos. Há os animais que têm 2 pernas, se locomovem por meio das suas 2 pernas, que são chamados de bípedes, e eu tenho os animais quadrúpedes, que se locomovem em 4 pernas, certo? Nós também estudamos acerca do ambiente. Todos esses animais, essa grande variedade de seres vivos que nós temos no planeta Terra, eles vão viver ou na terra, chamado de terrestres, ou na água, sendo chamado de aquáticos. Mas também nós temos alguns animais que eles vivem tanto na água como também na terra. Mas aí a classificação dele vai depender do ambiente onde ele passa a maior parte do tempo da sua vida. Se vai ser terrestre ou se vai ser aquático. Aqui na imagem você observa que eu tenho animais terrestres, certo? Nós também estudamos acerca da cobertura dos animais. Nós aprendemos e já sabemos que a cobertura desse animal também vai ser diferente. Vai ser de acordo com o ambiente, o local onde ele vive.
para a proteção do seu próprio corpo, da sua própria vida, certo? Também para facilitar também a sua locomoção. Nós temos animais que têm o corpo coberto de pelos, temos animais que têm o corpo coberto de penas, carapaça, escamas. Toda a cobertura do corpo desse animal vai proteger esse animal do calor ou do frio, certo? Vai proteger ele em relação ao ambiente, aos fatores ambientais onde ele está inserido, certo? Nós também estudamos acerca do nascimento dos filhotes. Esses animais, eles vão se reproduzir, vão gerar filhotes, e esses filhotes, eles podem nascer de várias maneiras, certo? Eles podem ser vivíparos, ou seja, eles podem nascer da barriga da mãe. A mãe vai ficar com o filhote dentro do seu corpo e quando chegar o momento do nascimento, ele vai nascer direto da barriga da mãe, né? Por exemplo, nós temos aí o elefante, esse maior animal que nós temos aqui nessa imagem. Ele é um animal vivíparo, assim também como o ser humano, certo? Porque nós também nascemos da barriga da mamãe. Nós também temos os animais ovíparos. Os animais ovíparos são aqueles que nascem de um ovo que a mamãe coloca externo, num lugar externo, fora do corpo. Então, ela coloca o ovo e, quando chegar no momento certo, o filhote vai nascer. Então, ele vai nascer de ovo, por isso ele é chamado de ovíparo. Mas nós também estudamos que há um outro grupo, que é o dos ovovivíparos, que são justamente aqueles animais que eles vão nascer de um ovo que fica dentro do corpo da mãe, certo? Então, há uma espécie de ovo que fica dentro desse corpo e ele vai ficar ali, no momento do nascimento, ele estará pronto para vir à vida, certo? Então, aqui nós vimos vários fatores, várias características que envolvem a vida dos animais e que são muito importantes. Todas elas nós estamos estudando agora em Ciências no nosso primeiro capítulo. Nós também estamos estudando sobre o desenvolvimento desses animais ao longo da sua vida. Por quê? Porque os animais, eles passam por modificações durante o seu desenvolvimento. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um desenvolvimento de um animal, que é a borboleta. A borboleta, ela passa por um processo de transformação, e esse processo de transformação é chamado de metamorfose, porque ela passa por todas as fases com formas bem diferentes. Então, a borboleta, ela não nasce borboleta. Primeiro, ela nasce aqui do ovo, depois a lagarta, depois o casulo, aqui onde nós temos a pupa, e depois nós temos a borboleta adulta. Novamente, essa borboleta adulta vai colocar o ovo, que consequentemente vai seguir novamente o ciclo. Então, aqui nós temos o desenvolvimento da borboleta, o desenvolvimento de um animal. Porém, há outros animais que também passam pelo processo de metamorfose, não é apenas a borboleta, certo? Então, esses animais, como por exemplo a borboleta, vai passar por todas essas fases aqui com formas bem diferentes. Agora, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo onde você vai assistir para que você possa compreender melhor acerca desse desenvolvimento, acerca do processo de metamorfose, que é justamente esse processo de transformação da borboleta. E eu trouxe uma borboleta muito especial, que é a borboleta monarca. Assista comigo com atenção. Desenvolvimento da borboleta monarca. A borboleta monarca, mesmo tão pequena, consegue viajar por grandes distâncias. Há borboletas que vão do norte dos Estados Unidos até o México. Observar essas migrações é um espetáculo. As borboletas que nascem no outono vivem de 6 a 8 meses e são essas que realizam a migração. Porém, há outras monarcas com um ciclo de vida bem menor. Observe o desenvolvimento num desses ciclos. Do ovo ao nascimento da lagarta, passam-se 4 dias. A lagarta se alimenta de plantas por 2 semanas. Depois desse período, ela fica num casulo,
quando passa a ser uma pupa. Em 10 dias, ocorre a liberação da borboleta, que vive cerca de 6 semanas. Que legal, né, pessoal? Vimos aí as fases do desenvolvimento da borboleta e um pouquinho acerca da história dessa borboleta especial, que é a borboleta monarca. Mas em relação às fases, acontece as mesmas fases para todas as borboletas, certo? Então nós chamamos de metamorfose, por quê? Porque é esse processo, né, que acontece as fases com formas diferentes em relação ao desenvolvimento desse animal, como nós vimos aqui no caso da borboleta. Nós agora iremos ver um outro exemplo de um outro animal que também desenvolve o seu corpo ao longo da vida e que também passa pelo processo de metamorfose. É o sapo, isso mesmo. Quando filhote, ele não nasce sapo, mas primeiro ele é um ovo, né? Esse ovo vai estar em desenvolvimento, ele vai crescer, vai se tornar um girino, depois o girino com pernas traseiras, depois o girino com pernas dianteiras e traseiras, e a gente percebe aí que a cauda ela já vai estar um pouco menor, e ele vai se desenvolver e ele vai crescer e se tornar o sapo como nós conhecemos hoje, certo? Então, aqui nós temos também o processo de metamorfose, o desenvolvimento desse animal que é o sapo. Ele também passa por fases diferentes ao longo da sua vida. Aqui agora eu trouxe um outro animal que também passa pela metamorfose. Nós temos aí a joaninha. Nós temos primeiro os ovos, né? A joaninha ela vai colocar os ovos, depois vai se tornar uma larva, que vai vir para a pupa, e da pupa ela vai se tornar novamente uma joaninha adulta. Então perceba que aqui nós temos um ciclo, certo? E acontece assim as diferentes formas dessas fases no desenvolvimento desses animais. Hoje nós vimos aqui 3 exemplos, vimos a borboleta, vimos o sapo e também vimos a joaninha. Muito importante e muito interessante também conhecermos um pouco acerca do desenvolvimento desses animais. Mas também existem outros animais que não passam pela metamorfose, que não passam por esse processo. Por quê? Porque esses animais, eles já nascem com a sua forma, eles já nascem com características semelhantes às características dos pais, às características de um animal adulto, certo? Por exemplo, chimpanzés, galinhas, gatos, cachorros, urso, onça, leão, certo? São exemplos de seres vivos que já nascem com o seu corpo parecido com o corpo dos pais. Aqui na tela eu trouxe a imagem do urso, né? Eu tenho aí o urso panda, o urso adulto e também o filhote. Perceba que o filhote ele já tem as mesmas características da mãe, do pai. Da mesma forma, a onça pintada. O filhote ali já vai ter as mesmas características do animal adulto. Porém, ele ainda é filhote, certo? Mas ele vai crescer e na medida que ele for se desenvolvendo e for crescendo, ele vai ganhando mais resistência no seu corpo. Porém, ele já nasce com essas semelhanças. Então, aí nós temos o grupo dos animais que passam pelo processo de transformação, que passam pela metamorfose, mas nós também temos outros animais que não passam por esse processo, porque eles já nascem semelhantes aos pais. Por exemplo, o ser humano, nós já nascemos semelhantes aos nossos pais, certo? Só que nós passamos por fases ao longo da vida. Primeiro, lá na infância, quando a gente nasce, a gente é bebê, depois passa pela fase infantil, sendo criança, depois é adolescente, jovem, adulto e mais no final da vida, idoso. Então, são as fases do desenvolvimento que é normal acontecer na vida dos seres vivos, de forma em geral. Certo, turma? E agora é com você.
nós iremos realizar algumas atividades propostas para as aulas de hoje, certo? Nós temos a atividade 1, que será realizada na folha impressa. Essa atividade de ciências, a qual você já está com ela aí em mãos, porque a tia já havia entregado anteriormente para você. Nessa atividade, nós iremos rever um pouco acerca do assunto que nós estamos estudando, de maneira geral, envolvendo a vida dos animais. Eu tenho aí algumas questões para que você possa fazer a leitura, temos imagens para que você possa observar, para que você possa analisar e assim responder a sua atividade. Então, nesse momento, eu gostaria que você pausasse aqui o vídeo e você realizasse essa atividade escrita lá na folha impressa. Quando você terminar essa atividade, eu gostaria que você fotografasse a mesma, certo? Nós temos aí 3 páginas, então você vai tirar 3 fotos nítidas, legíveis, para que tia Márcia possa identificar as opções às quais você respondeu, as quais você marcou, tá bom? Então você vai tirar a foto, vai postar aqui no grupo, para que eu possa ver e também assim a gente compartilhar com os demais colegas, certo? Essa é a primeira atividade de ciências de hoje. Pausa e realiza. E após realizarmos a primeira atividade, nós iremos agora para a nossa segunda atividade de hoje. Como será essa atividade? Essa atividade será uma atividade artística, criativa, onde você vai usar aí sua criatividade, sua imaginação para poder realizá-la, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós iremos criar o desenvolvimento de um animal que passa pelo processo de metamorfose. E para isso, nós vamos utilizar a massinha de modelar, certo? Nós vimos já alguns animais que passam pelo processo de metamorfose. Nós vimos ali as fases, as quais esses animais eles passam durante o seu desenvolvimento. Então, eu gostaria que você agora pegasse a sua massinha de modelar, pegasse também o seu caderno de desenho, abrisse ele ali em uma página em branco e você vai montar essa metamorfose em cima do caderno de desenho para poder ficar bem visível o que você vai fazer, certo? Então, como vai ser na prática? Você vai escrever primeiro o título, certo? Indicando qual é o desenvolvimento do animal que você vai fazer. Então, esse animal vai ser a sua escolha. Tia, eu posso fazer da borboleta? Pode. Eu posso fazer do sapo? Pode. Eu posso fazer da joaninha? Pode. Você vai escolher. Então, você vai colocar lá em cima, desenvolvimento, aí você escreve o nome do animal que você está fazendo o desenvolvimento, que é as fases, né? A metamorfose. Daí, você vai agora modelar, com a sua massinha de modelar, você vai criar todas as fases nesse processo desse animal, do processo de desenvolvimento desse animal. Você vai organizar em forma de círculo, certo? Seguindo a ordem correta das fases. Inclusive, você pode aí colocar setinhas indicando, né? E aí, as fases você vai fazer com a massinha de modelar. E no próprio caderno, na própria folha, você pode escrever o nome dessas fases, certo? O nome identificando cada uma delas ocorrendo. E aí, claro, vai ser representado por meio da massinha de modelar, ok? É uma atividade simples, porém requer a sua atenção, requer a sua criação e criatividade também. Quando você terminar essa atividade, novamente você vai tirar uma foto da mesma e vai enviar aqui para o grupo para que a gente possa compartilhar com toda a nossa turma, ok? Capricho, dedicação e seja criativo. Aguardo as postagens de vocês.